Sextou, amigo ligado na Tribuna de Minas, você sabe, sexta-feira é dia de falar de esporte local, também nacional, direto da redação do jornal, no bairro Estrela Sul. E hoje, com muitos convidados especiais, além do convidado especial que você já vê, nós temos uma estreante aqui nos comentários esportivos do Mesa Quadrada. Lá na ponta esquerda, Isabelle Barbosa, da Rádio CBN Juiz de Fora. Isabelle, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui, tudo bom? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de participar aqui com vocês. Isso, a gente que agradece. Do lado da Isabelle, o sempre presente no Mesa Quadrada, Gabriel Ferreira Borges, jornalista da Tribuna de Minas. Gabriel, um prazer estar com você mais uma vez, tudo bom? Prazer todo meu, Bruno. De volta, depois com 4 participantes, de volta a meio aqui do Mesa Quadrada, só cadenciando mais um pouquinho o jogo. É verdade. E ao meu lado, entre o Gabriel e eu, o nosso convidado especial desta sexta-feira no Mesa Quadrada, Vanderlei Tavares. Ele é treinador do Sub-17 do Tupinambás UFJF, uma parceria entre a agremiação Juiz de Fora, lá do bairro Poço Rico, e também a Universidade Federal de Juiz de Fora, o projeto de extensão de futebol da Federal. É uma equipe Sub-17 que é treinado pelo Vanderlei Tavares, vem indo muito bem na segunda divisão do Campeonato Mineiro, uma divisão em que há campanhas somadas com a equipe Sub-15 para ascender à primeira divisão. 3 equipes sobem. Tupinambás é o vice-líder geral e o líder no Sub-17. E ao meu lado aqui o Vanderlei. Primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente e queria que você já falasse um pouquinho desse trabalho que tem sido desenvolvido lá ainda na Federal, agora com a parceria com o Tupinambás, rumo à primeira divisão, quem sabe. Boa tarde a todos, né? Queria, em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui. Eu agradeço pelo convite, por poder vir aqui falar um pouquinho do nosso projeto, da nossa campanha. E o trabalho vem sendo desenvolvido desde fevereiro, no início do ano. Nós fechamos a parceria com o Tupinambás, visando o acesso para a primeira divisão. E a gente vem trabalhando com os meninos, desde o trabalho de formação que vem desde 2014, desde o início do projeto, e vem alcançando bons resultados nos últimos anos. Falar um pouquinho mais sobre o que você acha que você acredita essa sequência de bons resultados. São 6 vitórias e 3 empates em 9 jogos no Sub-17. O Sub-15 também está muito bem. Ao todo 38 pontos somados. O líder é o Vila Nova com 40 pontos. Isso Sub-15 mais Sub-17. A que você acha que se deve esse sucesso que, para mim, pelo menos, ele não vai admitir, mas que já rende uma vaga na primeira divisão do ano que vem? É questão de tempo agora para ser confirmado. Eu acredito que o sucesso do projeto, o sucesso da campanha, se dá pelo processo de formação da UFJF, que tem um currículo próprio de formação dos jovens atletas, e essa categoria, os nascidos em 2002, é a segunda categoria que vem desde o início do projeto. Então eles já vêm desde 2014 acostumados com os nossos treinamentos, com o nosso estilo de jogo. E ano passado o 01 foi campeão do Sub-17 também, e o 02 também vem mostrando pra gente que o trabalho está sendo bem feito, que a metodologia de trabalho nossa, que a gente acredita que está no caminho certo. E tem jogo nesse final de semana em Juiz de Fora, né, no estádio municipal, que é onde o palco tem recebido os jogos das equipes Sub-15 e Sub-17. Se puder passar um pouquinho, por favor, as informações desses jogos, é contra o América de Teófilo Otoni, que é o último colocado, mas a gente estava conversando antes, promete incomodar, né? Amanhã às 9 horas o Sub-15 joga contra o Sub-15 deles, e às 11 horas a nossa equipe entra em campo. E o América do Teófilo Otoni, apesar da posição deles na tabela, a gente se preocupa com o time deles, porque nesse intervalo, na parada do campeonato, que ficou parado 3 semanas, eles inscreveram de 8 a 9 jogadores e já arrancaram ponto do Santa Retense, que estava disputando o título com a gente até a rodada passada. Então tem que tomar cuidado, pezinho no chão, para, se Deus quiser, os 3 pontos vir na partida amanhã. A entrada é gratuita, né? Quem quiser ir lá assistir. A entrada é gratuita, inclusive eu chamo a torcida do Tupinambás, o povo de Juiz de Fora que gosta do esporte, para ir lá amanhã e torcer para a gente, porque não só a vitória no Sub-17, a gente precisa da vitória nas 2 categorias para praticamente chegar muito próximo do acesso. Gabriel, Isabelle, eu queria as impressões de vocês desse projeto que vem dando certo. Já dá certo desde a parceria com o Uberabinha, depois rompida a parceria, o Uberabinha está na primeira divisão do Campeonato Mineiro, e o Tupinambás fez a parceria com a UFJF, porque a UFJF não é afiliada à federação, né? E entre outras exigências da Federação Mineira de Futebol. Mas é importante ter essas equipes de base indo bem em Juiz de Fora, né? E sabendo que tem transição nesse momento, apesar de não ter um Sub-20, que no caso tem o Tupi, mas o Tupinambás tem um Sub-15, o Sub-17 e vai ter o Sub-20 agora. Já começou, iniciou agora. Então até uma falta de informação minha, mas que bom. Tem Sub-20, tem essa transição até o profissional, que ela é importante, né?
No último ano, o Tupinambás ganhou, né, o Sub-17, não foi? O projeto, o projeto, FJF isso. Foi campeão. É bacana porque chama a atenção também da cidade e do clube, né? Porque acaba ajudando os jovens da nossa região e dá mais espaço, porque não é só Tupi que tem na cidade, tem Tupinambás também e agora com o projeto, né? Sem dúvida. Gabriel, aliás, o Tupinambás está na primeira divisão do Campeonato Mineiro, né? Então é diferente um menino que está sendo comandado pelo Vanderlei, por exemplo, ele saber que o time que ele está defendendo ele tem um profissional que está na elite mineira entre os adultos, né? Eu acho que tem uma coisa que é importante destacar eu acho que é como se fosse um plano de fundo desse projeto todo, que é essa região aqui onde a gente está, tipo assim, Juiz de Fora, Viçosa também, são dois polos que tem uns núcleos que estão começando a estudar muito profundamente futebol. E eu acho que para times do tamanho, do porte do Tupinambás, do Tupi, quem dera se o esporte tivesse um projeto profissional, é interessante você aproveitar toda essa experiência, todo esse conhecimento que essas duas universidades têm, por exemplo, no assunto. Que sejam trocas como essas, já que o JF não é filiado à federação, que seja uma troca com o Tupinambás, poderia ser com o Tupi também, mas eu acho que isso tudo é um plano de fundo muito fundamental a todo esse processo, porque como o próprio Vanderlei já destacou, é importante ter essa sequência de sub-15, sub-17, porque ele falou assim, a categoria atual é a segunda que já trabalha em sequência com todos os profissionais que lá estão. Então é muito mais fácil absorver todos os conceitos do jogo e também seria fundamental que o Tupinambás talvez pudesse aproveitar toda essa metodologia que já está nas categorias de base por meio da FJF para ajudar a levar isso para a comissão técnica do profissional, para que esses jovens sejam aproveitados da melhor maneira possível. Vocês têm em campo também toda uma metodologia desde o sub-11, né, desde as primeiras categorias, né, e aí vocês vão desenvolvendo cada vez mais as questões táticas, inclusive, né, para os jogadores. E se isso também acontece no profissional, em que você envolve mais conhecimento tático, né, e aplica mais variações em campo, é extremamente importante. Vocês tiveram já no Campeonato Mineiro desse ano uma troca de experiências, né? Alguns profissionais da UFJF estiveram no elenco do adulto do Tupinambás, né? O objetivo do currículo de formação do projeto é esse, trabalhar ano a ano, desde a categoria do sub-11 até o sub-20, essas questões que envolvem a parte tática, a parte técnica, física, psicológica, e a gente teve, que nem você falou, a gente teve a experiência, eu, o Bruno, o João e o Vinícius, de participar da campanha do profissional. Então, para a gente foi muito importante trabalhar com profissionais do gabarito do Felipe e do Paulo Campos. O Felipe Suriana, que é daqui de Juiz de Fora, inclusive. Vanderlei, eu queria saber um pouquinho mais como você enxerga o futebol, por favor, não apenas na categoria em que você está trabalhando no momento, né, no Sub-17, mas também falar sobre o que é importante aplicar para esses meninos que estão começando, estão já vislumbrando essa vaga entre os profissionais, no Sub-20. Como você enxerga o futebol hoje, o futebol moderno? Eu acho que o momento do futebol é um momento de atualização, né? A gente vê o exemplo aí do Jorge Jesus, o Sampaoli no Santos, novas metodologias, e trabalhar com os meninos do Sub-17. A minha formação mesmo na educação, né, porque eu tenho uma pós na área escolar, me ajuda a trabalhar com esses meninos e mostrar para eles que, sim, o objetivo principal deles é a formação, virar um dia, quem sabe, um jogador de futebol, mas que é muito difícil. Então a gente trabalha tudo com eles, essas questões, não só as táticas e técnicas voltadas para o jogo, mas também para que ele consiga ter uma segunda opção, caso não dê certo no futebol, né? Estudar para poder se formar e ter um futuro brilhante pela frente. Se Deus quiser, no futebol, né? Tomara. Ô Isabelle, a gente estava conversando antes, o Vanderlei falando que ele tem atletas, por exemplo, de Lima Duarte. É importante para a região também, né? Que os jovens possam estar em uma equipe do tamanho do Tupinambás e da UFJF, para que a gente possa cada vez mais formar novos atletas e, claro, como o Vanderlei já destacou, pessoas, né? Independente do caminho que eles vão seguir no futuro. Com certeza, e isso é muito importante, ajudar esses jovens, né, com o esporte, porque o esporte ajuda muito assim, no crescimento de todas as pessoas. E eu acredito sim que essas pessoas da região, esses jovens, eles têm essa oportunidade, igual eu falei, né, e ver que aqui em Juiz de Fora tem outros times que podem ajudar
nesse desenvolvimento deles. Então é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, esse sub-15, o sub-17, dando apoio para eles se desenvolverem, né? E quem sabe um dia chegar numa Série A, em um outro time, um time grande. Isso é muito importante. Esse apoio que vocês dão para eles é muito legal. E eu acredito que isso está sendo um trabalho gradativo, né? Igual você falou do sub-11, que eles já têm, até o sub-20, né? Uhum. É bacana esse trabalho, assim, contínuo. Não é uma coisa que vocês estão fazendo agora e amanhã vocês param, sabe? É uma coisa que é legal para a região. O jovem saber que tem esse trabalho aqui na cidade. Muito mandar bacana. Um abraço pro Maicon Chagas, pro Dudu Silva, que estão aqui ligados na tribuna de Minas na transmissão. Pra gente, a Isabelle mencionou a Série A, pra gente encerrar, falar rapidamente da rodada do fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro. Série A que tem o Santos líder com 32 pontos, seguido do Flamengo, Palmeiras e do São Paulo fecham o G4, os três com 30 pontos. Então essa disputa pela primeira colocação, essa distância do Santos para os outros times, que já foi maior, ela tá bem pequena, né, Gabriel? Então o título, obviamente, está em aberto, né, nessa Série A. O Santos vive um momento que a gente já esperava de alguma forma, né? Qualquer time no campeonato de 38 rodadas, ele vai encontrar algumas oscilações no meio do caminho, né? O Santos, apesar de o Santos não disputar outras competições, como os colocados, o segundo, terceiro, quarto colocado disputam. Só que é um time que tem um elenco muito curto. E o Sampaoli, ele tem buscado rodar muito elenco, só que esse desgaste ele vai chegando. Então a gente já está praticamente no meio do campeonato e ao menos essa fase um pouco da decadência do time do Santos seja no meio do campeonato. Eu acho que o grande ponto dessa rodada agora, aproveitando um jogo perdido que a gente teve no meio dessa semana, que foi entre Atlético e São Paulo, eu acho que o ponto dessa rodada agora vai ser o time do São Paulo. O time de São Paulo tem um elenco extremamente qualificado, sobretudo depois das chegadas do Daniel Alves, do Juan Fran, e eu acho que o Cuca está passando por um processo que é introduzir jogador por jogador nesse time. Eu ainda tenho algumas dúvidas sobre o trabalho do Cuca, como ele vai conseguir levar isso até o fim do campeonato. Mas eu acho que essa rodada, o principal destaque, pelo menos para mim, acompanhando de fora, é para ver como que o São Paulo vai lidar com essa possibilidade de disputar o título brasileiro novamente. É um jogo teoricamente complicado pelo contexto, pela necessidade do adversário do São Paulo. O jogo da 16ª rodada do São Paulo é contra o Vasco às 4 horas do domingo em São Januário. Então, Isabelle, é um jogo que, querendo ou não, apesar do atual cenário vascaíno, né, vem de goleada sofrida pelo Flamengo, mas jogar em São Januário é complicado e é um desafio diferente para o Daniel Alves, para o Juan Fran, se estiverem em campo, né? Sim, todo jogo em casa, em São Januário, em si, o jogo em casa lá é muito difícil. O Vasco vê sempre como um confronto, né? Então eu acredito, por mais que o Vasco tá vindo de uma derrota, vai ser difícil. Eu não acho que vai ser um jogo fácil, assim. Ainda mais, assim, o São Paulo, o Daniel Alves jogou muito bem no último jogo, né? Então, assim, eu acredito que o Vasco não vai ser aquele time que vai dar espaço pro São Paulo dentro de casa. Tomara, né? Vamos ver como é que vai ser. O Vanderlei Luxemburgo, inclusive, tem se sentido mais confortável com um time reativo, né, do que uma equipe que proponha o jogo. Teve dificuldades, por exemplo, contra o CSA, em que teve que propor, não conseguiu, ficou no 0-0 com o CSA, que é um dos candidatos nessa luta contra o rebaixamento, né? Só passar rapidamente toda a 16ª rodada, que além de Vasco e São Paulo às 4 da tarde e domingo, tem jogo no sábado às 11 da manhã, um horário um pouquinho diferente. Atlético Mineiro recebe o Bahia no Independência. Também no sábado às 5 da tarde tem Grêmio e Atlético Paranaense. Aí no domingo, o Santos recebe o Fortaleza, o jogo na Vila Belmiro, o jogo às 4 da tarde. Também às 4 da tarde, Goiás e Internacional no Serra Dourada. Aí às 7 da noite, o Ceará pega o Flamengo, jogando no Castelão. No domingo, às 7 da noite ainda, Avaí e Corinthians. CSA tem o Cruzeiro agora de Rogério Ceni, Cruzeiro que ganhou do Santos, né? O Santos com uma expulsão logo no início do jogo. O Cruzeiro ganhou no Mineirão do Santos na estreia do Rogério Ceni e pega agora o CSA. Um confronto ainda da parte de baixo da tabela, né? Porque a gente já vislumbra, quem sabe o Cruzeiro está brigando na outra metade. Para encerrar essa 16ª rodada, tem jogo às 8 da noite da segunda-feira, Botafogo e Chapecoense. E tem jogo na terça-feira, jogo entre Palmeiras e Fluminense às 9 da noite. Jogo lá na Arena Palmeiras, será às 9 da noite, então, na terça-feira. Como é que você tem acompanhado, dentro do possível, a Série A, Vanderlei? Você vê algum favorito ao título ou realmente esses 4 clubes, provavelmente Santos, São Paulo, Flamengo, enfim, eles devem estar brigando até o final pelo título?
Eu acompanho a Série A, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil de pontos corridos do planeta. É muito legal ver jogadores do nível do Daniel Alves, do Juan Fran, do Felipe Luiz, do Rafinha voltarem a jogarem no país. Isso eleva o nível do campeonato e eu acho que está tudo aberto. É muito pouca a diferença para a gente já cravar, esse time vai conquistar o título. Eu acho que vai se arrastar até a 37ª, quem sabe até a última rodada para definir o campeão. Só para corrigir que o jogo do Palmeiras, do Gabriel também, o jogo do Palmeiras é só dia 10 de setembro, então não é nessa terça não, é só dia 10 de setembro. Não vai acontecer nesse fim de semana ou na segunda-feira. É o último jogo da rodada entre Botafogo e Chapecoense, às 8 da noite no Engenhão. Destaca algum jogo, Gabriel, dessa rodada, além do Vasco e São Paulo, né, como você disse, para ver como é que o São Paulo vai se comportar? Eu acho que o jogo do Flamengo também é interessante, porque o Jorge Jesus ele vai ter um desafio que ele teve algumas rodadas e não foi bem sucedido, que é visitar um time que ele é muito bem estruturado para contra-atacar, que é o caso do Ceará, assim como foi contra o Bahia, por exemplo. O Bahia está tendo um estágio um pouquinho, eu acho que mais evoluído do que o Ceará, e inclusive o Anderson Moreira era técnico do Bahia, depois foi para o Ceará. Mas eu acho que o Jorge Jesus vai ter um desafio que vai ser um tanto quanto indigesto para ele novamente, tentar enfrentar um time que tem essa proposta. Porque o Flamengo ainda é um time em evolução, é sempre bom destacar isso. O Flamengo ainda oferece muitos espaços aos adversários. Contra o Vasco foi assim, contra o Inter não tanto, porque o Inter também abdicou muito de buscar uma saída para o jogo. Só que eu acho que esse desafio vai voltar a ser indigesto para o Jesus nessa partida, nesse final de semana. Sem dúvida. Vanderlei, queria agradecer a sua presença aqui, cara. As portas estão abertas. Tomara que na próxima vez a gente esteja falando já de primeira divisão, de acesso, que é questão de tempo. Eu que agradeço a oportunidade. Fico muito feliz de poder ter vindo aqui participar do programa e, se Deus quiser, né? Faltam 5 rodadas para acabar a competição, 3 jogos em casa, 2 fora, mas assim como na Série A está tudo aberto e continuar trabalhando. Inclusive agora eu vou lá na última sessão de treino pré-jogo amanhã e, se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer o título para o Bahia, para a cidade de fato. Isabelle, obrigado também. Volte sempre ao Mesa Quadrada. Imagina, vou deixar um convite para o Vanderlei participar com a gente também no Giro da Bola na Rádio CBN. Quando tiver a oportunidade, participar com a gente. Com certeza. É um prazer. Bom. Gabriel, obrigado mais uma vez. Sempre às ordens. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira para falar mais de esporte local aqui no Mesa Quadrada. Um grande abraço.